Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal que eu peço a sua inscrição, seu compartilhamento, seu engajamento. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre inflação. Eu cometi um erro, vários, né? Mas o que foi apontado foi esse, então vou corrigir esse. Quando vocês virem erros, gente, vocês apontem aqui, por favor. Porque a gente corrige, não tem problema nenhum, certo? Se nesse vídeo tiver erro, aponte aí, a gente volta a corrigir. Mostra aí pra gente ler o erro, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre inflação, que o amigo com quem eu converso muito, né, e tenho maior admiração, ele é um entusiasta do governo militar, né, vamos chamar assim, respeitosamente, para não criar confusão, né, então, governo militar, não é? Que eu considero uma ditadura, ele nem questiona muito o fato de ter sido uma ditadura, ele até concorda, mas gosta. E eu disse que a inflação, eu disse errado, eu disse que a inflação maior ocorreu no período deles. Não é verdade, a maior inflação ocorreu já no período democrático, que foi no governo Collor. A maior inflação que nós tivemos foi ali no governo Collor. O que eu queria dizer, o que é verdade, é que a semente da inflação ela foi plantada lá no governo militar, na ditadura militar. Foi plantada lá? Não, erro também, mentira. Vocês vão corrigir isso, né? Já tinha inflação. Quando os militares assumiram a inflação, podemos arredondar 70%, 69,9% aponta o IBGE e tal. 70%. Eles não conseguiram baixar no primeiro ano, subiu a 92, mas depois já caiu a 34, que é metade, né? Uma melhora considerável. No entanto, a inflação no governo militar, que já vinha anterior, não foi uma criação deles, né? Até por isso eles conseguiram serem bem-sucedidos no golpe, porque se um país está bem, é difícil dar golpe, viu? Pode acontecer? Pode. Esses golpes modernos que nós temos hoje, você até consegue, né? Aquele que você corrói as instituições por dentro, como fez o Hugo Chávez na Venezuela. Aí você consegue. Esse golpe tradicional de tanque nas ruas e depõe ali o presidente eleito, expulsa ele do poder e assume o poder, não tem como. Não vou dizer que não tem como, né? Mas é muito difícil se o país tá indo bem, a economia está indo bem, está indo tudo bem, certo? Mas então o fato é esse. A menor inflação que teve foi no ano de 1974, que foi de 15,5%. 15,5%. A menor inflação do governo. Mas o crescimento era bom ali, se falava do milagre econômico, né? Então, se tem um crescimento bom, se as pessoas estão ganhando bem, eles conseguem compensar a inflação, né? Então, por isso que tem muita gente que tem saudade. O fato é que o controle da inflação, e esse é inegável, ele veio na democracia, né? Foi lá no governo Itamar, com Fernando Henrique Cardoso sendo o ministro da Fazenda, tá? E é ministro da Fazenda sim, certo? Ministro da Fazenda começou lá no Império e vigorou durante todo esse período, com exceção do governo Bolsonaro, que criou o Ministério da Economia. Certo? Então é ministro da Fazenda, o Fernando Henrique. E claro, ele reuniu um conjunto de economistas que elaborou o Plano Real, que é um plano sofisticadíssimo, né? Olha, talvez o maior do mundo ali e tal, e conseguiu estabilizar a inflação. E nesse período nós tivemos alta de inflação. Eu não tenho lembrança aqui de cabeça, eu deveria até pesquisar, aliás, vou fazer isso agora, de uma inflação acima de 15% depois do Plano Real. Realmente nunca chegou a 15% ao ano. A maior inflação que teve foi ali na faixa de quase 12%.
Então, se a maior inflação aconteceu na democracia, foi na democracia que nós tivemos o controle da inflação. O verdadeiro controle da inflação veio na democracia. E aí ele fez, eu diria que um gracejo ali, né? Com todo respeito, data vênia, né? E ele disse, e o primeiro presidente eleito diretamente foi deposto por corrupção. E aí eu posso entender o que, senhor? O que você quis dizer com isso? Que era melhor, então, a ditadura? Porque não havia corrupção? É verdade? Eu não estou dizendo que havia corrupção, porque não há essa informação. Mas sem os devidos controles, com a imprensa tendo censura. Se houvesse corrupção, a gente ficaria sabendo? Porque a gente não tem estimativa do nível de corrupção da Venezuela. Qual é o nível de corrupção que tem em Cuba? Em Coreia do Norte? Bom, a gente sabe que existe, é grande. E aqui não era bem assim. Aqui, porque aqui também era um governo. A gente fala ditadura militar, mas o governo, ele tinha o presidente militar, mas a maioria ali era civil. E teve gente que ocupou cargo lá e que fez parte do governo ali, que depois se revelou, né? Quer o exemplo? Paulo Salim Maluf. Foi indicado governador de São Paulo. Não precisou nem ser eleito. Antônio Carlos Magalhães. E aí? O que você tem a dizer? Então fica registrado aqui o meu erro. Maior inflação ocorreu sim na democracia, 2.500% ao ano. Certo? Mas já tinha 225% lá já em 1985. Para ser exato, 242,2% de inflação. E você reclamou de 12%. Mas elogia o governo que não conseguiu baixar em menos de 15%. Nenhum ano. Então, eu errei? Estou aqui para dizer que errei. Estou aqui corrigindo o meu erro. Mas a teoria como um todo estava certa, né? A maior inflação ocorreu no governo no período democrático. Sim, é verdade. Mas foi na democracia que ela foi controlada. Que isso fique registrado. E sim, o primeiro presidente, ele foi deposto por denúncias de corrupção. É verdade. Mas eu prefiro dessa forma, na democracia, porque na democracia um presidente corrupto a gente pode derrubar. Na ditadura a gente não derruba. Ou ao menos não derruba facilmente, né? Sem que haja sortilégios maiores, talvez até morte. Aliás, o que é provável, né? Então eu prefiro a democracia. Eu defendo e prefiro a democracia. E vocês?